Vamos orar. Nosso Deus, nós estamos aqui porque acreditamos que nos compraste para Ti, nos chamaste para sermos Teu povo, Teus filhos, fizeste de nós discípulos do Teu Filho, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que nós nos reunimos, também é por amor a ele que nós pedimos que Tu fales connosco, que nos ensines nesta manhã, que nos dirijas neste tempo de estudarmos a Tua Palavra, de lermos, meditarmos nela e de aplicarmos às nossas vidas. Somos Teus, Senhor, somos do Senhor. Obrigado, Pai, por esta verdade que acabamos de cantar e que vamos agora também confirmar nas páginas das Escrituras. Em nome do Teu Filho nos reunimos. Amém. Romanos 14. Nós vamos ler entre os versículos 7 e 9. Romanos 14, do versículo 7 até ao 9. Lemos assim: nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ao acompanhar a partida do David Luiz, o bebê que faleceu há alguns dias atrás, este foi um dos textos que nós lembramos e que repetimos algumas vezes. E sempre que lidamos com a perda, com a morte, nós podemos recorrer a este texto. É um consolo lermos este texto, porque se somos do Senhor e se somos consagrados ao Senhor pelos nossos pais, essa é a nossa confiança, ainda que não tenhamos toda a noção do Evangelho, como acreditamos que o David Luiz não tinha essa noção de quem era Jesus como Salvador, mas nós podemos ter essa confiança que Ele não rejeitou o Senhor, Ele não rejeitou a iluminação que Deus dá por meio das coisas criadas, Ele não rejeitou Deus, Ele não rejeitou o Senhor. Mas estes versículos estão num contexto, um contexto mais geral destes dois capítulos. O capítulo 14 e o 15 tratam de um tema que ele é introduzido no final do capítulo 13. Eu creio que há esta ligação aqui no final do capítulo 13, este último versículo, que tem esta frase: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Porque logo a seguir tem uma descrição de como é estar revestido do Senhor Jesus Cristo, como é imitar Jesus, como é alguém que está a imitar Jesus, alguém que tem Cristo e que está em Cristo. E diz então o capítulo 14, versículo 1: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É assim que se mostra o amor fraternal, é assim que se mostra que somos irmãos, é assim que nós nos acolhemos uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Este é o contexto que nós percebemos. Esta ideia de nos revestirmos de Cristo, de sermos como Cristo, é fazer aquilo que Cristo fez. Fazer aos outros o que Cristo nos fez a nós, acolheu-nos. E nós, portanto, estamos a ser orientados a acolher outros. Esta ideia de acolher traz uma mensagem de paciência, de tolerância. O verbo traz a ideia de tomar alguém para perto de si, de tomar como companheiro, receber em casa, uma ideia de bondade. É conceder acesso ao coração, abrir o coração, acolher em amizade, aceitar pessoas com opiniões diferentes, sem as desprezar, sem as julgar. Esta é a ideia destes dois capítulos, capítulo 14, especialmente o início do capítulo 15. Aceitar pessoas, relacionar-se com pessoas que ainda têm opiniões diferentes, sem as desprezar, sem as julgar. Isto é amor fraternal. É revestir-se do Senhor Jesus Cristo, é imitar Jesus. Então nós aprendemos com as Escrituras e também com este capítulo que todos os assuntos devem ser considerados e tratados à luz dos princípios da Palavra de Deus. As opiniões, as questões dos gostos, das preferências, devem ser tratadas à luz da Palavra de Deus.
apóstolo de Jesus, um instrumento nas mãos de Jesus, ele disse que jamais deixou de anunciar àqueles a quem ele ministrou, a quem ele serviu, jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus, toda a orientação que Deus dá para todas as questões da vida, o que ele pôde fazer. Paulo, a servir em várias cidades, mas ele disse aos irmãos de Éfeso, à igreja em Éfeso, eu jamais deixei de vos anunciar tudo o que eu conhecia sobre a vontade de Deus, o propósito de Deus, e eu dei-vos esses conselhos, esses desígnios de Deus a conhecer. Mas quem apenas quer discutir ou julgar mostra fraqueza, mostra debilidade, mostra imaturidade. Quem só gosta da emoção do debate, da discussão, mostra fraqueza. É isso que nós aprendemos com as Escrituras. Com 2 Timóteo capítulo 2, carta de Paulo a um jovem pastor. O amor fraternal, portanto, esta paciência para as pessoas é sinónimo de revestir-se de Jesus Cristo. É assim que está o capítulo 13 a terminar e é assim que abre o capítulo 14. Acolhei-vos uns aos outros. Imitem Jesus também nesse acolhimento. Porque tudo o que foi escrito, o que está escrito na Bíblia, foi escrito para nosso ensino, para nós aprendermos e para podermos também partilhar com outros, fazê-lo com paciência. As Escrituras ensinam-nos a ter paciência, como Deus foi e tem sido paciente conosco. As palavras da Bíblia estão escritas para nos trazer consolo. É isso que as Escrituras fazem connosco. Elas dão-nos esperança, elas consolam o nosso coração. Saber que se morrermos, continuamos a ser do Senhor como somos em vida. Esse é o cerne deste texto. Portanto, aceitem os que são fracos na fé, não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado, não fiquem a discutir opiniões, não com o propósito de julgar as opiniões. Existem algumas questões menores. Quando nós estudamos este texto mais a fundo, nós lembramos de alguns temas que têm sido controversos e que são mencionados aqui também nesta carta, nestes capítulos. São mencionados em 1 Coríntios 8, em Gálatas 2, em Colossenses também, no capítulo 2. Questões menores, questões fúteis até às vezes, questões inúteis. Dependendo do contexto, comidas, bebidas, dias especiais, uso de instrumentos, roupas, adornos, penteados, maquilhagens, tatuagens, piercings, cinema, TV, teatro, música, desporto, o uso da tecnologia. Isto não é o essencial da fé. É verdade que se conhecemos alguém que se ocupa tanto com estas coisas que nós estamos aqui a mencionar, com estes temas, e acaba por ficar doente, porque se ocupa tanto com estas coisas, alguém que fica obeso, alguém que fica anoréxico ou embriagado, alguém que fica desidratado, obcecado, ocioso, constantemente irritado, impaciente, atrasado, irresponsável, indecente ou imoral, alguém que fica ansioso com estas coisas, precisa, portanto, arrepender-se, precisa mudar o comportamento, precisa desenvolver hábitos saudáveis e piedosos, e acreditamos então que a Bíblia traz conselhos para lidarmos com estas coisas, mas estas coisas não são essenciais. O que é essencial é Cristo, o estudo de Cristo, cristologia, a doutrina de Cristo, isso é essencial. Quem é Cristo? Falar sobre Cristo, conhecer Cristo. Bibliologia é essencial. Porque é que nós lemos a Bíblia? Estudar a razão porque acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz acerca de si mesmo, o que a história mostra acerca das Escrituras. Porque é que podemos confiar neste livro que chamamos de sagrado, que chamamos de palavra de Deus. Isso sim é essencial. A doutrina da salvação é essencial. E causou uma grande ruptura na história da Igreja. E tem havido constantes conflitos e constantes rupturas por causa desta doutrina. Qual é o caminho para a salvação? E isto é essencial. Quem é o Salvador? Como é que se é salvo? Isto é essencial. É isso que estes capítulos estão a tratar, é isso que esta carta está a fazer. A apresentar o caminho da salvação, a apresentar o Evangelho. Que é logo mencionado no capítulo 1, Paulo dizer: eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo o que crê. Então o Evangelho na Bíblia é
descrito desta forma como a mais sublime manifestação do amor do nosso Senhor Deus. O Deus que é todo-poderoso, o Deus que é Criador dos céus e da terra. Esta é a mensagem que mostra melhor o amor de Deus. E qual é, portanto, a mensagem do Evangelho? Que Deus criou o universo para nele colocar a sua imagem. O homem, feito à sua imagem. Deus criou tudo o que nós vemos com um propósito: colocar o homem nesse palco, nesse cenário. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. E o Evangelho começa com essa notícia de que Deus é bom e que Ele criou tudo muito bom. Contudo, o ser humano caiu em pecado, desobedecendo a Deus, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Assim a morte entrou e rompeu na história, separando o homem de Deus. O pecado entrou e essa comunhão, essa união, esse relacionamento entre o homem e Deus foi quebrado. Nesse estado, o ser humano permanece, esse estado de separação, até que sangue seja derramado e a vergonha seja coberta. Vários sacrifícios na história apontam para o maior sacrifício que ocorreu na plenitude dos tempos, a dádiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz do Calvário, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A ira de Deus contra o pecado foi totalmente aplacada. A bondade de Deus a favor do homem foi completamente revelada. Foi na cruz que Deus mostrou a sua bondade, o seu amor. Foi ali que Ele pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade. Foi ali que houve o castigo de Deus. A ira de Deus se manifestou. E agora, todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor, todo o que responde com fé, arrependimento, conversão e submissão, recebe o perdão dos seus pecados, a reconciliação com Deus, o penhor do Espírito Santo e o dom da vida eterna. Aquele que confia, aquele que crê no que Jesus fez, na mensagem da cruz, acredita que Jesus é realmente quem Ele diz ser, quem confia que Jesus é o Salvador, que morreu para perdoar os seus pecados. A Bíblia afirma que essa pessoa recebe o Espírito Santo como uma garantia de que é propriedade de Deus, que é do Senhor. E que é do Senhor enquanto está vivo, será até ao fim da sua vida aqui e continuará a ser do Senhor na nova vida, no porvir, na vida eterna. Esta carta foi escrita com esse propósito de apresentar o Evangelho de Cristo, que permite estabelecer esse relacionamento por meio da graça de Deus, com Ele próprio e com as pessoas. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem de Romanos que procura lidar com o Evangelho. Estabelecer uma relação de paz entre as pessoas, mas principalmente com o Senhor. Meditar nesta mensagem, meditar no Evangelho, coloca em ordem a nossa adoração. Mostra quem é o verdadeiro Deus, os falsos deuses que existem nos nossos corações, na nossa cultura, e põe em ordem, meditar no Evangelho, meditar no sacrifício de Jesus na cruz, lembrar que Jesus morreu, e fazemos isso juntos semanalmente, partindo o pão, bebendo o cálice. Essa mensagem coloca em ordem, ajuda-nos a pôr em ordem o nosso coração adorador. A quem é que eu vou devotar a minha atenção? Quem é que vai estar em primeiro lugar nos meus sentimentos, nas minhas afeições? A quem é que eu vou querer imitar? A quem é que eu vou querer agradar? A quem é que eu vou elogiar? O Senhor Deus, o único Senhor. O Evangelho renova a nossa fé. Ele dá-nos esperança para continuar, Ele dá-nos força. Ele renova a nossa fé. O Evangelho repara os nossos desejos. Ele corrige. Há coisas que eu tenho que parar de desejar porque elas desagradam a Deus, desagradam pessoas. Então pensar no Evangelho, pensar no amor de Deus, traz essa correção, essa reparação. O Evangelho resgata o nosso comportamento. O Evangelho ensina-nos a fazer o que é certo, a viver de acordo com o que Deus quer que vivamos. Essa é, portanto, a mensagem poderosa. É assim que nós nos aconselhamos uns aos outros, com a base sendo o Evangelho. Então este é o contexto maior destes versículos que nós lemos. Estes versículos, Romanos 14, de 7 a 9, têm este contexto imediato e geral bíblico.
Mas a minha intenção hoje de manhã, já era na semana passada, era focar nesta ideia que está desde o versículo 6. Quem distingue entre dia e dia? E há pessoas que acham dias especiais, comidas especiais, bebidas especiais, mas quem o faz, se é crente, se é do Senhor, deve fazer para o Senhor. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então esta ideia é para o Senhor. O que importa é o Senhor. O versículo 9 diz que foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Para ser Senhor. É para viverem para Ele, porque Ele é o Senhor. Como está escrito, versículo 11, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. É para Ele, é para falar dEle, é para louvá-lo. Foi por isso que Jesus deu a sua vida, é por isso que nós temos ouvido repetidamente esta história do Evangelho. O Senhor veio para reinar, para ser de facto o Senhor. E há uma menção aí no versículo 17 ao reino de Deus, que é um reino de justiça, de paz e de alegria. Muito mais alegria do que estas coisas e estas questões nos podem dar. Nós gostamos de arte, seja o cinema, seja o teatro, seja a música. Nós gostamos de comer e beber, nós gostamos de tanta coisa que nos dá prazer. Mas o que a Bíblia diz, e com segurança nós podemos acreditar, é que no reino de Deus nós vamos ter uma alegria, um prazer muito, infinitamente maior do que aquilo que estas questões e estas coisas nos podem fazer agora na carne, enquanto estamos vivos. O reino de Deus. Existe um Deus que é Rei e que é Senhor. Pois à frente no capítulo 15, versículo 11, tem esta expressão: louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Este é o grande propósito da criação, este é o grande propósito de Deus. Que Ele seja louvado, Ele está-nos a instruir, a ensinar, para reordenarmos a nossa adoração, para o louvar, para o elogiar, para o servir. E aqui entra de novo aquela reflexão que fizemos algumas semanas atrás e que precisamos continuar a fazer. Lembrando de Lucas 14, palavras repetidas em outros evangelhos. Quando Jesus diz, se alguém vem a mim e não aborrece, e a ideia é ama menos, não é odiar, mas amar menos, o pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que ele está a dizer é o seguinte: se alguém é crente, se alguém é discípulo de Jesus, se alguém verdadeiramente nasceu de novo, vai amar mais o Senhor do que qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa que há na vida. Por muita alegria e muito prazer e realização que dê, se somos de Jesus, estamos a aprender a adorá-lo em primeiro lugar, a buscá-lo em primeiro lugar, a lembrarmos que somos dele, fomos criados para ele, morremos para ele e vivemos eternamente para Ele. Um texto muito curioso que eu li esta semana e muito relacionado também com esta passagem que nós estamos a estudar. Em Zacarias, o profeta Zacarias escreveu para o povo de Judá, o reino do sul, um dos últimos profetas a falar ao povo de Deus no Antigo Testamento. E no capítulo 7, no final então desta profecia, desta obra, nós lemos estes versículos 5 e 6. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito para mim? Esta pergunta nós precisamos fazer. O que vocês fazem, crentes? Assim como os sacerdotes foram questionados, os israelitas, o povo de Judá, os judeus foram questionados. O que vocês fizeram? Esses jejuns, esses sacrifícios, essas festas também de fraternidade, a pergunta é: acaso foi para mim? Por acaso foi para mim que fizestes isso? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Porque Deus vê o que nós fazemos. Deus vê os lugares aonde nós vamos. Deus sabe que estamos aqui reunidos com este propósito de cultuar, de adorar, ler a palavra dele. Mas a pergunta é: e a intenção? Por que é que fazemos o que fazemos? Por que é que viemos até aqui? Por que é que estamos aqui? Porventura é por causa do Senhor?
É mesmo por causa dele? Porque daqui a pouco nós vamos, em princípio, ter a oportunidade de comer e beber. E a pergunta é, e quando for comer e beber, vão fazer para mim também? Porque é para o Senhor que nós devemos comer e beber. É para o Senhor que nós devemos falar. E visitar lugares e ter conversas. O contexto de Zacarias, ele é introduzido, esta obra é iniciada desta forma. O Senhor a usar Zacarias para falar com o seu povo, com esta expressão de autoridade bíblica, assim diz o Senhor. E o que é que o Senhor diz? Tornai-vos para mim. Voltem-se para mim. Acheguem-se a mim, diz o Senhor dos Exércitos. E eu me tornarei para vós outros. Este é o início da obra. Tornem-se para mim. Lembrem-se que vocês são meus. Eu comprei-vos, eu escolhi-vos, eu separei-vos. Lembrem-se. Mais à frente, versículo 5, tem esta pergunta que está muito relacionada também com o que nós temos vivido como igreja. Versículo 5. Vossos pais, onde estão eles? Aqui pais no sentido de antepassados. E os profetas, acaso vivem para sempre? Não é certo que as pessoas morrem? Não é certo que os vossos pais, os vossos avós, bisavós, já morreram? Acham que os profetas, por ouvirem de Deus diretamente a sua palavra, por terem intimidade com o Senhor, acham que eles vão viver para sempre? Mesmo sendo pessoas especiais que eu escolhi, dentre as nações eu escolhi Israel, e dentro de Israel eu escolhi uma tribo, Levi. Os levitas e os sacerdotes, eles são especiais, sim. São separados para uma tarefa especial. Mas acham que por acaso eles vão viver para sempre porque foram escolhidos? Porque são do Senhor? Vão viver na terra para sempre? Acham isso? Os irmãos acham que vão andar aqui para sempre? Que não vão ter que partir e estar diante do Senhor e dar contas do que fazem com o corpo, na carne aqui? Acaso nós pensamos que não vai haver morte porque temos fé? Que os nossos pais não vão morrer? Os nossos amigos não vão morrer? Os nossos filhos, os nossos cônjuges não vão morrer? Acaso nós pensamos isso? Que vamos andar aqui para sempre? São perguntas para nos fazer pensar, e na resposta é que a Bíblia diz que vamos morrer sim. Nós vamos passar. Não há nenhuma garantia de que vamos viver para sempre. Ainda assim, com esta noção de que vamos morrer, diz o versículo 6, as minhas palavras, os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, os meus servos, eles alcançaram os vossos pais, sim, e por terem ouvido a minha palavra, eles se arrependeram. E é por isso, então, que nós queremos continuar a ler a Bíblia. É por isso que nós queremos continuar a ouvir o Senhor falar. Com esta expectativa de que a Bíblia, a leitura da Bíblia, nos conduza ao arrependimento, nos constrange a amar a Deus. Porque é com este propósito que Ele manda a sua palavra. As palavras do Senhor, os seus estatutos, os seus princípios, os seus mandamentos são enviados para que as pessoas ouçam e se arrependam e ponham em ordem a sua vida, os seus amores, ponham em ordem a sua adoração. Esta é a razão porque nós lemos e porque continuaremos a ler a Bíblia. Este é o nosso compromisso. Porquê? Porquê ler a Bíblia? Porquê a palavra? Hebreus 11 diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E alguns de nós estão a ler o livro de Gênesis com muita atenção, a preparar-se para o que vai começar na terça-feira, o treinamento do Prega a Palavra. Vamos estudar o livro de Gênesis. E no livro de Gênesis nós lemos várias vezes, disse Deus, haja, e houve. Logo no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Porque Deus disse, porque Deus falou. Porque Deus falou, aconteceu. E é por isso que nós queremos continuar a ouvir a voz de Deus, a dizer, haja salvação nessa casa, porque se Ele disser, haja salvação nessa casa, vai haver. Em 1 Timóteo 4, versículos 4 e 5, nós lemos que tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra e pelas orações é santificado. Pela palavra há santificação.
Tiago 1,18, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós, os crentes, somos gerados pela palavra. É a palavra que dá vida verdadeira a alguém que está nascido de novo, que tem fé em Jesus. É pela palavra de Deus, que ordena que haja vida, que dá iluminação para o caminho do coração querido. Uma referência que os irmãos podem guardar, Deuteronômio 32, versículo 18, uma pergunta a Israel: ouvidaste, ou uma acusação, uma reflexão, ouvidaste a rocha, esqueceste-te da rocha, uma referência ao próprio Deus, uma referência a Cristo, que também no Novo Testamento é chamado de pedra, de rocha. Esqueceste a rocha que te gerou, esqueceste do Deus que te deu o ser. Se existimos, se vivemos, é porque recebemos do Senhor essa geração, essa vida, a existência. É Deus que dá o ser. Não podemos esquecer isso. É Ele que nos gera, é Ele que nos dá a vida. Efésios 5 mostra outro efeito da palavra. Por que nós devemos ler a Bíblia? Por que nós queremos continuar a ler a Bíblia? Lemos que Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Por que nós lemos a palavra? Por que precisamos ler a palavra? Por que nós precisamos que nos expliquem a palavra? Por que nós precisamos constantemente meditar na palavra? Porque ela purifica-nos. É ela que reordena, é ela que resgata o nosso comportamento. A Bíblia faz isso, a palavra faz isso. A Bíblia limpa. Jesus disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que sai da boca de Deus que nos purifica, que nos lava, que nos limpa, que nos santifica. E assim a fé, diz Paulo aos Romanos no capítulo 10, a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela palavra. Então nós não podemos deixar de ler a palavra, porque é a palavra que nos conduz ao arrependimento, lembrando lá do texto de Zacarias. Então, mais uma vez, lembrar uma aplicação clara. Irmãos, vamos renovar o nosso compromisso de ler a Bíblia diariamente, todos os dias. Ou deixar que alguém pedir para alguém nos ler a Bíblia. Vamos meditar nas Escrituras, vamos estudar, vamos partilhar. Vamos expor a palavra de Deus. Vamos nos expor à palavra de Deus. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? Por acaso é para mim que vocês estão a viver? A vossa fé, ela está alicerçada nos mandamentos, nos preceitos, nos princípios da minha lei? Pensem se estão realmente a viver para o Senhor. Pensemos nós também. Não apenas os israelitas tiveram que considerar, os profetas fizeram-lhes esta pergunta e o Senhor está-nos a fazer esta pergunta. Ao lermos Romanos 14, nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois comamos, quer pois bebamos, quer pois passeemos, quer pois morramos, o que é certo. Não pensemos que vamos viver para sempre. Não pensemos que os nossos pais, os nossos avós, os nossos filhos, os nossos cônjuges vão viver para sempre. Nós vamos morrer. Nós vamos partir. Este corpo vai ser destruído. Vai se desfazer. Quer pois morramos então. Quer vivamos, quer morramos. Nós somos do Senhor, nós vivemos para o Senhor. Nós somos dele. Conferir com Deuteronômio 32, 39, que lemos assim: vede que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Eu sou o Senhor, e eu faço viver, sou eu que dou a vida, e sou eu que a tiro. Não há ninguém que tire a vida sem eu querer, diz o Senhor. Deuteronômio 32, 39. Então lembremos, nós somos do Senhor, nós estamos nas mãos dele.
quer queiramos, quer não. Quer acreditemos nisso, quer não, nós somos dele, somos criaturas dele. Não precisa ter fé para ser uma criatura de Deus. É criatura porque Deus criou, porque Deus ordenou, haja e houve. E há vida porque Deus ordenou. Mas nós, de uma forma especial, nós que temos fé, nós que lemos a Bíblia, nós que nos reunimos como igreja, nós lembramos disto de uma forma muito especial, que nós fomos comprados, como lemos em Atos 20, como lemos em 1 Coríntios 6. Nós não somos de nós mesmos, porque fomos comprados por bom preço. É por isso que nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo, no nosso espírito, porque pertencem a Deus. Não é só a alma que pertence a Deus, o corpo também pertence a Deus. É isso que lemos em 1 Coríntios 7. Por preço fostes comprados, portanto não vos torneis escravos de homens, nem de substâncias, nem de alimentos, nem de sensações. Lembrem-se que fostes comprados por preço. Essa mesma ideia está em 1 de Pedro capítulo 1. Se invocais como Pai aquele que sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, que se estragam, que perecem, que são roubadas, que desaparecem, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós fomos comprados para ser do Senhor. O preço foi o sangue de Jesus. Ele morreu. Ele deu a sua vida. Ele sacrificou-se por nós, para sermos dele. Por isso ele é digno. Digno é de tomar o livro, nosso Senhor, de abrir-lhe os selos, porque o Senhor Jesus foi morto e com o seu sangue Ele comprou para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Todos são do Senhor, quer queiram, quer não. Até aqueles que um dia serão lançados no lago do fogo e enxofre. Até esses pertencem ao Senhor. Até esse propósito servirá para a glória do Senhor. Todos são do Senhor. Mas para nós, que acreditamos que Ele morreu por nós. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós estamos vivos, nós somos do Senhor, para mostrar que somos do Senhor. Mostrar ao próprio Senhor que somos dele, porque Ele, além de ver o que nós fazemos com o nosso corpo, Ele vê o que nós pensamos com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com a nossa alma, o nosso espírito. E Ele sabe com que intenção nós fazemos as coisas que fazemos. A mesma ideia está em Gálatas 2. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Ele comprou-me para eu viver na carne uma vida para Ele, deixar que Ele viva a vida dele em mim. Eu clamo, eu peço ajuda, Senhor, ajuda-me agora a resolver esta questão, este problema, a responder com fé a este dilema. Viver para Deus. Somos do Senhor, portanto nós somos para Deus, nós vivemos para Deus. Em Filipenses 1, Paulo repete esta mesma ideia. Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Então vamos estar com o Senhor. E Ele vai ser engrandecido em nós, porque Ele é Senhor. Tito capítulo 2, versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, que foi comprado por Ele. Por isso é dele, é um povo seu. 1 Pedro 4, versículo 2, no tempo que vos resta na carne. E nós não sabemos quantos dias mais estaremos aqui, quantos anos mais viveremos, mas esta é a mensagem bíblica. Não pensem que vão viver para sempre. Não é verdade que os profetas morreram? Os vossos pais, avós, antepassados, acham que eles vão viver para sempre? Lembremos disso. Há alguns dias mais, há um tempo que vamos ainda estar na carne, mas a Bíblia foi escrita. O Evangelho foi-nos entregue para sermos lembrados que não podemos viver de acordo com as paixões dos homens, as nossas paixões.
Os nossos apetites, os nossos desejos não podem nos guiar. Eles lutam, eles estão aqui, eles são fortes, mas eles não podem dirigir as nossas vidas. Se nós nos deixarmos dirigir pelos nossos desejos, as nossas paixões, os nossos sentimentos, nós vamos ser destruídos. Porque as obras da carne, elas levam à corrupção. Então nós não podemos achar que porque me apetece muito, porque gosto muito, então deve ser uma coisa boa. Não necessariamente, porque se Deus diz que algo não é bom, é porque não é bom para nós. Não é bom para as pessoas que estão perto de nós. Não é bom para o nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos viver de acordo ou segundo a vontade de Deus que está revelada. E muito claramente nas páginas das Escrituras. A Bíblia não é difícil de ser entendida. O que é difícil é nós querermos obedecer à Bíblia. Querermos alinhar a nossa vida com a nossa rotina, com a mensagem da Bíblia. Então a forma de nós aplicarmos esta ideia às nossas vidas é ouvir com atenção, ler, estudar, refletir, aprender. Nós precisamos sim ler bons livros, nós precisamos sim ouvir boas palestras, nós precisamos ter boas conversas, nós precisamos aprender para lidar com estas questões da vida. Questões menores, não são as mais importantes, mas lidar com comida, lidar com festas, com dias especiais, lidar com roupa, com adereços. Nós precisamos de ler, sim, precisamos de aprender. Então precisamos ter uma mente disposta a estudar, a ouvir, a aprender. Nós precisamos saber que Deus não quer que nós julguemos aqueles que estão a usufruir de uma liberdade que Deus dá. Muito cuidado quando nós julgamos como pecadores, como inferiores a nós, aqueles que fazem coisas que a Bíblia não condena claramente. Há pessoas que estão a usar a sua liberdade cristã para celebrar a Deus em um dia que não é o sábado, um dia que não é o domingo. Há pessoas que estão a comer alimentos que têm sangue ou que têm álcool. Cuidado com a forma como nós nos aproximamos dessas pessoas, julgando-as inferiores a nós ou que estão a pecar contra Deus. Pessoas que se vestem de uma forma diferente da nossa, pessoas que usam palavras que nós não entendemos. Cuidado com a nossa atitude, achar que é pecado porque eu não entendi. Temos que ter um coração humilde para perguntar, para aprender. Não podemos desprezar aqueles que ainda não têm um pleno conhecimento de como viver segundo os princípios cristãos. Até pode realmente estar errado. Até pode realmente ferir algum princípio bíblico. Mas nós precisamos ter uma disposição de bondade, de paciência para corrigir essa pessoa. Nós não podemos simplesmente abandonar essa pessoa porque ela ainda não entendeu como viver o Evangelho. A não ser que ela nos diga claramente que não nos quer, que não quer ouvir nada de nós. A não ser que essa pessoa diga que não quer nada com Deus nem com a palavra de Deus, aí nós não podemos realmente fazer nada, a não ser orar por essa pessoa e continuar disponível para, se ela nos chamar, se ela se arrepender, se ela voltar atrás na sua posição e dizer, então eu quero agora sim, quero te ouvir, quero ouvir o que tu tens para ler, quero ouvir o que tu tens para dizer baseado na palavra de Deus. Eu quero sim os teus conselhos, as tuas opiniões. Eu quero sim aprender contigo. Aí nós falamos o que Deus coloca na nossa mente, no nosso coração. O que Deus nos entregou, nós entregamos. A palavra de Deus. E é assim que nós ajudamos alguém a ter esse conhecimento de viver de acordo com os princípios cristãos, bíblicos, piedosos, a agradar a Deus. Com comida, com roupa, com bebida, com entretenimento. Nós damos conselhos, sim. Mas com este texto nós aprendemos que nós vivemos e morremos para o Senhor. Nós somos do Senhor. Nós não somos de nós mesmos. Nós não nos pertencemos. Nós não somos da nossa família. Nós não somos dos nossos pais, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. Nós somos do Senhor. Isto precisa ficar gravado no nosso coração. Eu não mando em mim. Eu tenho um Senhor. E a forma de concluir este texto, lembrar de 1 Tessalonicenses 5. Anotem esta referência. Se quiserem abrir a Bíblia e sublinhar este versículo. 1 Tessalonicenses 5, versículos de 8 a 11. Nós que somos do dia, nós que andamos na luz, nós que recebemos a luz do Senhor,
sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, ou seja, quer continuemos vivos, vigilantes, quer durmamos, um sinónimo para morrer, para a morte, vivamos em união com Ele. Quer dizer que é possível viver em união com Jesus, com Deus, enquanto estamos neste corpo, vigilantes. É possível viver em união com Ele, mesmo dormindo, morrendo, passando para o outro lado da vida. Estas palavras foram escritas para que haja consolo entre nós. Consolai-vos uns aos outros. Estas são palavras para trazer consolo aos nossos corações, mas são palavras também para nos edificar, para nos fazer crescer, fortalecer. Edificai-vos reciprocamente uns aos outros, como também estáis fazendo ao ler estes versículos. Ao perceber que esta ideia é uma ideia bíblica, ela está em toda a Escritura. Que nós somos do Senhor, fomos criados por Ele, fomos criados para a glória dEle. Nós vivemos para Ele, para lhe agradar. Nós morremos para Ele, para estar com Ele. E é assim que estamos em união com Ele. É isso que estamos a lembrar. E é isso que devemos continuar a fazer. Esta é a recomendação bíblica. E voltando a Deuteronômio, ainda não chegamos a este capítulo 33, mas Deuteronômio 33, 29 traz uma ideia muito bonita. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Quem és tu? Quem é como tu? Estas palavras foram ditas a Israel, que era um povo do Senhor, eram pessoas do Senhor. Isto é dito também a nós, crentes. Fomos comprados por um preço precioso. Felizes somos nós, crentes. Feliz és tu, ó Igreja, verdadeira Igreja. Quem é como tu na terra? Povo salvo pelo Senhor. Escudo que nos socorre. É Ele a nossa fortaleza. É Ele que nos dá a honra. É Ele que nos eleva quando nós nos humilhamos na Sua presença. É Ele que nos exalta. É Ele que nos faz grandes. E a grandeza é a de Cristo. É de ter prazer no Senhor, nas coisas do Senhor. É a única forma de ser grande, verdadeiramente grande, e de continuar grande, e com significado, e com honra e com glória, é ser do Senhor. Feliz é o homem que é do Senhor, a mulher do Senhor, a família do Senhor, a igreja que verdadeiramente é do Senhor. Feliz és tu, ó Igreja. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, povo do Senhor. Cantar e dizer, eu sou do Senhor, eu sou de Jesus. Louvado seja o Senhor. Se é do Senhor, então cante. Cante comigo, cante conosco. Eu creio que eu sou do Senhor, pela graça do Senhor. Ele deu-me fé, Ele deu-me desejo de estar aqui a ler a Bíblia com atenção, a querer guardar estes princípios. Eu espero ajudar os irmãos a terem esta mesma alegria e este compromisso de se alegrarem por serem do Senhor, por louvarem o Senhor.